Olá, tudo Olá, bem? Oi, tudo bem? Começando o ano, mais um Moodcast chegando. show, Feliz de estar aqui de volta, gente, entendo. Não é? não é? E aí, depois da gente bater um papo, trocar uma ideia e pensar que nós, né, como que a gente ia começar esse ano, a gente, nas nossas conversas, surgiu a história do filme, aí o último da Disney, e o quanto O melhor presente de Natal que a pizza podia dar. perfeito. Enquanto isso nos impactou, né, no fim do ano e início, né, de um ano difícil, e como isso impacta a gente, né, de várias formas. Sim. O filme que a gente tá falando, vocês já devem ter ganhado aí, que é o Soul, da Disney. E eu vou até ler aqui a sinopse para quem não conhece, e já adianto que esse podcast, essa nossa conversa, contém muitos spoilers. Sim. Então é legal ouvir. Então, se você não assistiu, assista antes o filme Depois volto pra cá. pra entrar na mesma vibe que a gente, porque a gente vai comentar muitas coisas aqui. E aí, então, eu vou ler aqui a sinopse, meninos. Bora. Sou uma aventura com alma, é o nome. O que é que te faz ser tu? Novo filme da Pixar apresenta Joey, um professor de música do ensino básico que tem a oportunidade da sua vida para tocar no melhor clube de jazz da cidade. Mas um contratempo leva-o das ruas de Nova York à grande antivida, um sítio fantástico onde as novas almas ganham personalidade, características e interesses, antes de irem para a Terra. Determinado a regressar à sua vida, Joey junta-se a 22, uma alma precoce que nunca entendeu o encanto da experiência humana. Joey pode descobrir as respostas às questões mais importantes da vida, enquanto tenta desesperadamente mostrar a 22 o que há de bom em viver. E é isso, a sinopse do nosso Filmaço. filme em questão. Filmaço. Filmão. E aí a gente, quando todo mundo tinha visto, a gente, putz, você viu? E aí a gente entendeu que tinha várias camadas que poderiam ser faladas, mas teve uma que nos pegou mais e que a gente achou que tinha a ver aí com esse início de ano, enfim, que nos tocou, né, meninos? Eu acho que, só pra falar das outras camadas rapidinho, assim, a gente super comentou sobre a parte visual, o roteiro e tal, que são Incrível. maravilhosos. Riquíssimas. Tal. Mesmo porque é do mesmo diretor do Divertidamente, então tem muita referência visual ali, que já é um puta filme lindo e só deu continuidade aqui, né? Era isso que eu queria falar. Sim, então são muitas frentes mesmo, mas a gente resolveu falar do lance do propósito, né? Que ficou muito forte. E eu não sei, meninos, depois que eu fiquei muito pensando, eu acho que esse é o cerne, assim, sabe? Esse é o grande. É o coração do filme. E aí as outras coisas elas vão girando no entorno, né? Tem a questão da música mesmo, tem várias camadas que a gente pode falar. Mas eu acho que essa história do propósito, que é o que conduz o todo, né? Sim. A ligação, inclusive, do Joey com a 22 é em função dessa história, né? Do propósito. Sim. O filme começa aí, né? Quando ele começa a dar o tom da missão ali. Porque ele precisa ajudar a 22, que é uma alminha que tá lá há muitos no antivida. Sim. E que ela não quer vir pra Terra. Ela acha que deve ser chato e prefere ficar lá onde ela tá. E aí o Joey aparece de uma forma um pouco torta como um mentor, né? Esse mentor, ele conduz a alminha a achar essa missão. Que eles chamam de missão no início. Sim. E aí o filme vai rolando, né? E aí no final tem o grande clique, assim. Porque o Joe, ele é músico e apaixonado por jazz. E aí ele se toca que... Aí quando ele consegue chegar onde ele queria, ele tem um estalo ali, né? E ele fala, porra, não era isso, né? Tipo... não é que ele fala que não era isso, ele fala assim, mas é só isso. Acho que o lance é esse, é só isso, né? Existe uma grande
expectativa. Isso, aí quando a gente começa a falar, vai desenrolar para diversos lugares, né? Mas é muito legal pensar nisso também. Que como a gente às vezes cria grandes expectativas para algumas coisas, e eu vi uma frase esses dias de alguém, que eu não lembro quem, mas era assim: a expectativa é a mãe da decepção. Então, assim, quando você tem altas expectativas sobre algo, quando você tá com expectativa muito alta sobre alguma coisa, é batata que você vai se decepcionar, né? Então, assim, Sim. o Joe, ele tinha uma expectativa gigantesca sobre ser um músico profissional, né? No começo do filme mostra, né, que quem apresentou a música pra ele foi o pai dele. O pai dele era músico também. Então ele tem toda essa ligação afetiva com a música, né? Ele é músico, ele é um professor de música, mas ele queria ser um cara de música de show, né? De bar mesmo e tudo mais. E quando ele tem essa grande oportunidade, que é momentaneamente interrompida pela morte, entre aspas, dele, né? Acaba que ele fica nessa agonia e não, eu tenho que ter essa experiência. Só que quando chega essa experiência, ele percebe que é só isso, é só mais um dia, ele volta pra casa e fica meio que, ué, caramba, eu esperava mais, assim, né? E aí ele percebe que, na verdade, o grande propósito da vida dele não é a música. As relações interpessoais da vida dele são muito mais importantes do que a música em si, né? Então, mas olha só, que a gente tava, tipo, fazendo umas pesquisinhas aqui, lendo algumas coisas sobre esse tema, e eu resolvi assistir um cara que eu sempre assisto, que o Rafa conhece, que é o Pega Santos. Ele é um crítico Sim. de filmes e séries, né? Ele tem um canal no YouTube. Quem se interessar por críticas tipo, que são bem construídas, eu aconselho, inclusive, a acompanhar ele. É muito bom, real. E ele fala uma coisa que eu não tinha, tipo, visto com esse olhar, né? Ele fala que ele precisou da morte para poder olhar tudo com outros olhos, com os olhos através da morte. Tipo, para ele conseguir olhar a jornada deles. Enxergar, né? Essa jornada. O PH fez uma frase, construiu uma frase que, tipo, a vida nos faz sempre olhar para a jornada, mas dificilmente faz questionar sobre ela. E a morte é o que permite o Joey questionar sobre a jornada. Verdade. É porque se ele revisita, vivendo, né? porque se ele tivesse vivendo, ele não ia ter essa oportunidade. Se não tendo esse terceiro olhar, né? É verdade. Ele teve essa visão meio privilegiada, né? Sobre tudo e... De assistir a vida dele, né? Ele meio que é um espectador e quando ele olha, ele fala, meu, mas... Não, e ele foi literal espectador quando ele se torna o gato. Sim, é verdade. Sim. É verdade. Que é surreal esse plot também, né? Você vê ele se lançando lá da Terra e aí você fala, putz, o que será que vai acontecer agora? Tudo mais, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí ele acorda e começa a olhar em volta. Eu falei, não acredito que isso aconteceu. O desespero dele. Chega essa hora, você sabe que eu confesso, na hora que ele cai no outro corpo, eu falo, não quero de novo filme de gato e de bicho e pessoa que troca de corpo, sabe? Mas é muito bom o filme, porque assim, parece que ele vai pra um caminho clichê, né? Não parece? Sim, você fala assim, beleza. Mas, cara, ele te coloca de frente com situações... Eu vou dar o exemplo da hora que eles vão no barbeiro. Sim. E ele começa, a 22 no corpo do Joe, começa a trocar ideia com ele de uma outra forma, né? Sim. E eles começam a ter uma troca ali que nunca tinha rolado, né? E todo mundo começa a olhar aquela conversa. Sim. E ele no corpo do gato, tipo assim... Tipo, como assim, né? Usando inclusive o termo que ela cria ali, ela tá jazzando. Tá jazzando, tá improvisando, né? Tipo isso. E eu acho incrível quando ele fala pra ela, ué, mas e aí, o que você fez? Como você falou, não, sei lá, eu só fui eu. Aí agora, até pensando nela, nesse discurso dela ali, né, no barbeiro e tal, e aí um pouco do que você falou, Rafa, ela é uma adolescente, né? Ela é uma criança / adolescente, porque Sim. ela tem esse ímpeto assim meio... como que eu posso dizer do adolescente? Essa coisa um pouco... Meio teimosa, assim, meio... meio brava, meio cabeça dura, né? Cabeça dura, essa coisa de
de querer ir contra, né? De Sabe o que contestação irrita. e tal. É, exato. Então, assim, ela tem esse perfil. Mas olha como é importante, né? Porque ele é um adulto que foi judiado, né? Que a vida não foi aquele mar de o que ele pensava, né? O que ele imaginou. E, cara, ele é um cara solteiro, né? Sozinho, não teve da aula e o que ele vê como uma coisa assim, puxa, eu não tive sucesso, né? E eu acho assim, como ela, a 22 com essa coisa assim mais despojada e mais se permitiu, né? Se permitiu viver. Eu fui eu mesma. Tipo assim, ele não, essa coisa do adulto nos deixa assim, numa. Como se fosse uma armadura, né? Você Sim, não é pode, verdade. sabe assim? Como Uhum. ele nunca pôde se expor ali no lugar que ele vai, no barbeiro, que ele vai desde que ele é criança, sempre Aham. foi a vida inteira, e ele nunca pôde aparecer quem ele era, né? Ele teve que mostrar, tipo, aquela armadura, eu sou músico, ponto e basta, sabe? Exato, exato. Então, isso eu acho bem simbólico, assim, bem forte. Eu acho muito lindo que ela pega o pirulito ali na hora que ela tá no. Que Sim, ele tá lá sim, sentado lá no na cadeira. barbeiro. E ele acha esquisitíssimo. E no final, quando eles saem da barbearia, ele indignado que eles tinham batido o papo, né? Desse papo todo ter desenrolado. Primeiro que eu achei fofo o barbeiro, tipo, cara, não sabia que você falava de outra coisa além do Pô, jazz. que legal que a gente pode ter essa oportunidade, né? Tipo, que legal, exato. Tipo, ele nunca olhou pro cara com esse, sabe, com essa disponibilidade, assim. Ele nunca teve presente de fato ali, né? Ele sempre teve ali com aquela carapuça, eu sou um músico e Exato. só falo de jazz intelectual, tipo isso, Exato, sabe? exatamente isso. Exatamente isso. E é muito legal que quando não é ele no controle, é a 22, ele descobre que o cara, na verdade, tinha um sonho de ser veterinário, né? E aí Veterinário, ele é. fala, putz, que triste, né? Que você não conseguiu. Não, não, tá tudo bem, tá tudo legal. Minha função aqui também é cuidar de vidas, né? Cuidar. De uma forma ou de outra, eu tô cuidando de vidas aqui. Então, tipo assim, eu acho que ele fala uma frase assim, eu não preciso estar num jaleco para poder estar cuidando de vidas, né? Eu acho bacana que a gente começa a fazer, eu acho que essa foi a reflexão, assim, que todo mundo acaba fazendo, tipo assim, ai, qual é o sentido, né, da minha vida? Tipo, cara, eu não tenho sentido, eu Uhum. tenho sentido. Tudo bem se eu não É. tiver um sentido e um propósito? Uhum. Tipo, bate aquele pânico, porque eu acho que agora é uma moda, né? Essa história de você precisar ter um propósito e tal. Então, a gente se pega muito olhando isso, se cobrando, e aí fica cego para todo o resto, né? Tudo que está acontecendo à sua volta, que pode ser tão rico e tão incrível, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que, sei lá, eu acho que a rede social, essa superexposição, as pessoas, né, é, mostrando suas vidas e, ai, nossa, como nós somos perfeitos e tal. E aí é normal, né, as pessoas começarem a querer se questionar e, poxa, quero ser aquilo, né? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse flow, né? Tipo, você tem que saber a hora de você ali olhar o que o outro tá fazendo e a hora de se distanciar, entender quem é você e aquilo que é legal para você. Necessariamente o do outro não precisa ser legal para você. E tudo bem. As E, vidas discretas também são belas e lindas e que merecem ser vividas. Necessariamente você não tem que ficar dizendo para o mundo e gritando aos quatro ventos qual que é o seu propósito, o quanto você é cool É bem e sucedido foda. nisso, né? Eu achei muito bom, assim, eu terminei olhando e falando assim, cara, é isso. Tipo, não é o fim, né? É o meio, que é o que te levou, né? E o personagem deixa isso muito claro quando ele consegue aquilo que ele queria, que era tocar, né? Ser bem sucedido. Enfim, ele toca lá no quarteto. Quando termina, ele faz um puta de um show, e quando ele termina o show, ele pergunta pra, pra cantora, tipo, e agora, né? Ele tá conversando com ela, né? E ele fala, tá, e agora? Qual é o próximo passo? Ela, amanhã a gente volta e faz tudo de novo. Aí ele meio que, caramba. Aí ela, ué, você parece que não tá gostando, você não curtiu? Aí, não, sei lá, que eu esperava que fosse algo mais. Aí ela conta a história do, do peixinho, né? Que tem um peixe que tá já no mar, no oceano, e ele tá buscando o oceano, ele quer buscar o oceano. E chega um sábio pra ele e fala, mas você tá no oceano. Aí, não, não, isso aqui é só água, eu quero o oceano. Só que assim, ele não entende que ele já está no oceano. Ele enxerga o oceano como só água. E ele está na busca de um oceano assim, idealizado. idealizado, exatamente. Quando ele já está naquilo, entendeu? Então, assim, a vida é isso.
Ela vira as costas e fala até amanhã, falou. E aí ele volta pra casa, no mesmo metrô sujo, com a mesma galera chata que ele comentou lá no início, que o metrô é zoado, porque ficar pegando metrô tal, o pessoal é incômodo, é todo mundo emburrado tal, não sei o que, é fedido, não sei o que. E ele tá voltando pra casa no mesmo metrô. Tipo assim, eu realizei o maior sonho da minha vida. E no fim da noite eu tô voltando pra casa do mesmo jeito, pra minha mesma casa, no mesmo lugar, porque a vida é Eu não isso. sei se você lembra, quando ele consegue a vaga, ele fala, puta, agora eu não vou mais precisar, tipo, É, viver desse jeito e tal. é, Ele achou essa que a vida vida dele medíocre e ia. tal. É, Ele só que desvalorizou não. tudo, ele não via valor em tudo que ele fazia, né? Tava tudo uma Exato. bosta. Ele, tipo, se fechou, né? Se ele não conseguisse aquilo, todo o resto era lixo. E mostra, né, por exemplo, a hora que a menininha vai na porta da casa dele e que a 22, a aluninha dele vai lá e a 22 troca uma ideia com ela e a 22 fica tão encantada com ela e ele meio É, e ele no corpo do gato, tipo, meio que não dá Com a atenção, tipo, vamos logo. complexidade da situação da menina, tipo, ela que ela, não, ela querendo sair, mas dizendo que não queria e tal. é. É. Mas lembra, aí a menina sai e a menina, tipo, entende o recado e fala, beleza. Tipo, ela não, era isso que eu queria saber. Ela Tipo, e só queria vaza. ela só queria um conforto ali, tipo, saber se era tipo aquilo mesmo, sabe, uma opinião externa. Aquela insegurança, né? E Insegurança de ali, adolescente ali. gente, como é duro, né? Aliás, só um adendo, como é duro você ser adolescente, né? Você precisar de aprovação. Mostra no início ela tocando mó bem, aí, porque ela tocou bem, ela foi tirada, tipo, de. Ai, A como é turminha difícil esse aloprando, né? ambiente. E a Cifest inteira, eu acho incrível essa capacidade dos caras, do design corporal todo, né? Ela tá ali quietinha, ela começa a tocar e ela se solta, o braço dela aumenta, ela Sim, cresce, ela levanta, ela fica toda. Aí a pessoa começa a rir, menina. ela murcha de novo, como se fosse uma plantinha, assim, sabe? Efeito contrário. E ela murcha todinha ali e tal, e aquilo já gera um trauma, né? Ela já trava, né? E tal. É muito curioso como a gente vive isso, né, cara? Nesse momento tem dezenas de milhares de adolescentes vivendo essa situação. E como o mundo é complexo, né? Como a gente tá o tempo inteiro exposto à Cara, posso pancada. falar o que eu acho? Eu acho que a adolescência é quase que tóxica, sabe? Não, é muito. Se Eu não você sei. não tiver um direcionamento, pessoas ali. Cara, ela diz muito o que você vai ser depois. É muito foda. Aquilo me tocou, sabe? Que eu falei, putz, que merda. Dependendo do que ela tem ali de resposta Pode e crer. de apoio, acabou ali, A bagagem entendeu? dela ali acabou ali. Sim. Real. Somos sobreviventes desse Somos, gente, evento. somos, viu? Verdade. É uma merda. E hoje, Verdade. assim, a gente olhando de longe, né? Quanta merda. Quanto a gente não deixou de fazer por conta desse ambiente, né? Total. Que nos queria Total. nos moldar, assim. E hoje, Sim. com uma maturidade, você olha de longe e fala assim, porra, meu. Será que preciso toda hora estar sendo moldado, Pois né? Tipo, é, pois o é. que sou eu de verdade, né? Tipo, tudo bem, cara. Tudo bem. Você sabe que eu peguei, eu até comentei aqui, tudo bem se você tem uma vida discreta, ela é tão legal quanto. Eu já tive clientes que me perguntaram, mas por que você não vai lá? Tipo assim, a gente mexe com rede social, né? E trabalha muito isso, tom de voz, enfim. Isso é uma coisa do nosso discurso. E já vieram falar pra mim, mas por que você não vai lá na internet e fala isso? Porque, tipo, não Não é meu achei que lugar, né? fosse. Não achei que fosse necessário. Isso pra mim, né? Eu tô atuando em outras esferas. Não é porque eu não tô ali na frente, né, fazendo uma live, que eu não deixo de estar atuando nisso e fazendo isso com amor e com paixão e com, enfim. E a gente é o tempo todo, eu acho que o mundo que a gente vive hoje, a gente é o tempo todo, né, cutucado de algum lado, e as pessoas ficam às vezes até incomodadas se você toma alguma posição do tipo, não vejo rede social. O Davi, por exemplo, quase não vai no Insta, né, Davi? Eu não posto nada há muitos anos já. Não- Você eu só fica ali acompanho. como um espectador, não é? Exatamente. Tipo, é uma grande ferramenta para mim para pesquisar trabalho, saber o que está Sim. acontecendo, mas me envolver ali e me expor não é uma coisa que E me tudo bem, agrada. né? Você E fica é feliz, isso, pô. né? E você é feliz assim. E eu não Eu julgo acho quem ótimo. faça. Tudo bem, eu Total. também, eu não julgo. Eu, assim, eu posto algumas coisas, mas, assim, juro que eu até esqueço, manja, tipo, às vezes passo tempos, assim.
E esqueço, porque aquilo não tá no centro do negócio pra mim, sabe? Tipo, beleza, lembrei e postei, sabe? Mas, no geral, é difícil eu me atentar, assim, a tá ali, ter essa presença digital tão... Bom, enfim, desculpa ter feito esse paralelo. Mas Não, sabe uma total coisa que eu válido. queria comentar? Que eu acho muito legal, que o filme me fez pensar, e quando a gente comentou, a gente trabalha muito com empresas e de traçar, né, essa coisa do propósito das empresas. Isso é uma coisa que a gente faz e que a gente gosta de fazer, né? Sim. E aí eu fiquei muito pensando nisso, porque a gente já conversou sobre, do tipo... a gente vê, por exemplo, propósitos da Coca-Cola, do iFood, enfim, de grandes empresas e corporações, e a gente acha que a pequena empresa precisa ter igual deles, né? E não é isso, né? É de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Tipo assim, tem que vir de dentro da empresa e não pode ser feito pelo departamento de marketing e nem por uma consultoria e por uma agência. Eu acho que a gente já falou isso algumas vezes, né, meninos? Eu, tipo, déjà vu pra mim, porque a gente já falou isso muitas vezes, porque às vezes as pessoas falam assim, ué, mas vocês estão aí, vocês que têm que fazer. Não somos nós. A gente apenas facilita a empresa a enxergar esse propósito. Nós somos esses mentores, né? Mais ou menos. Igual no Soul lá, a gente é só essa pessoa que vai tentar te ajudar a encontrar esse caminho. Isso. E se não tem, tudo bem, gente. Né? Calma, respira, não pira. O mundo não vai acabar. Não vai acabar, a sua empresa não vai... sabe, assim, virar cinzas. Não é isso. Eu acho que o propósito, ele tem a ver com uma maturidade, ele tem a ver com várias coisas, né? E não dá para tirar do nada, de uma cartola, um super propósito e vamos trabalhar em cima disso. Não é isso, né? Eu acho que a empresa... eu acho que chegou até a ter essa conversa sobre maturidade de empresa, né? Existem empresas que já nascem com um propósito já bem definido e bem alinhado, mas existem empresas que elas foram acontecendo e foram crescendo e foram... elas às vezes se encontram em momentos que precisa investigar para entender por que chegou até ali, né? Sim. O porquê que ela existe, o que ela quer deixar para o mundo. E tudo bem se você não tiver. Eu acho que a gente tem que parar de ter esse excesso de cobrança, porque eu vejo muito empreendedor querendo achar isso, sabe? De alguma forma, porque eu não posso. Imagina, como eu vou ter uma empresa e não vou ter um propósito? Foda, né? Porque aí, de repente, você escreve o propósito de uma forma simples e clara, a pessoa não acha aquilo divino mas que é o oceano, eu falo pra você. Que nem oceano. Mas isso é água? Não, tudo bem se for água, né? Sim, e às vezes esse propósito que a gente facilita ou conduz, seja lá como a gente vai chamar, é só para a pessoa, como no filme, entender a jornada que ela chegou até ali, né? Tipo, ver os valores dela, tipo, os valores que a empresa quer empregar. Sim. O lance que a gente sempre fala do que sua marca vai deixar pro mundo é isso, né? Tipo, a gente não quer tipo, que você seja, tipo... quer dizer, a gente não impõe que você seja a próxima startup milionária que vai, tipo, mudar os negócios, né? Tipo, a gente só quer tipo, que você se identifique e se encontre com quem você quer falar, né? Sim. Com a sua verdade, né? E sem maquiar, né? Porque eu acho que fala muito disso. No filme, eu acho bem legal no final que ele pergunta... Eu acho que é o Joey que pergunta pro Zé lá, tipo, mas qual era, né, o propósito dele? E aí que ele usa a palavra propósito. E aí ele dá risada e ele fala, os mentores e suas paixões. Tipo, não tem que ter propósito. Ele tira um sarro. De onde você tirou essa ideia? Né? Eu acho muito legal, porque é isso, calma, respira, não precisa, tipo, necessariamente, né, você pode conduzir de uma outra forma e lá você até identificar isso, mas para agora, por hora, você não precisa, né, porque a jornada ela é mais importante do que o fim, né. A gente revisitou o filme, né, em alguns trechos, antes de vir gravar.
E a gente assistindo aqui, a gente se atentou para um evento que eu achei muito similar com o que acontece geralmente no, na vida real. É que a gente está lá discursando, a gente fala da missão, fala do propósito, e no filme, a hora que o instrutor lá fala, tipo, a gente vai ensinar, vai guiar pra missão e tal, o Joey, tipo, simplesmente ignora o que o cara tá falando e já, tipo, começa a vislumbrar A volta dele dentro da Terra. É, tipo, mano, eu vou tocar pra caralho. Eu tenho essa possibilidade de novo, então eu vou agarrar, tá ligado? Ele só ignora o que o cara tá falando e isso acontece, cara. Ele, tipo, às vezes a gente tá, tipo, falando uma coisa e o cliente já tá, tipo, achando que vai pular 1000 etapas pra. Sabe? Isso é bem real. E o quão rico é esse processo, né, desse trabalho, quando a gente tem a oportunidade de fazer com as empresas, o quão rico é a jornada, né? Sim. Você buscar tudo isso, você fazer emergir tudo isso, e quando a empresa se dá conta daquilo e fala assim, putz, que legal, era isso mesmo, tipo, geralmente, né, as lideranças que geralmente precisam estar envolvidas, né? Geralmente não, elas precisam, e o quanto elas se surpreendem, né? Tava ali o tempo todo, né? Uhum. Mas de repente ficou, né? O dia a dia fez com que eles se perdessem ali. Quando a gente pensa em pessoa física, parece que existe uma necessidade de você ter que se encaixar com um propósito, né? Então, por exemplo, eu vou buscar uma empresa que acredite nos mesmos valores que os meus, e por isso que eu compro dela, e por isso que eu sigo ela, e por isso que eu sou fã dela e tô com ela. Necessariamente, o que essa empresa tem de propósito não é o meu propósito, mas eu me identifico com aquilo, né? E tudo bem se eu não tiver o meu propósito e a empresa tiver o propósito dela. Necessariamente, eu acho que assim, não é tudo a ferro e fogo, né? Tudo bem, a gente pode. Tanto que são várias as empresas com quem a gente se relaciona, e que a gente é fã, e que a gente consome, e que são nichos e casinhas diferentes, sabe? Caixinhas diferentes. Então, por exemplo, tem a empresa que não usa, por exemplo, de cosmético, que não usa animal para testar os seus produtos. Essa é uma empresa que eu consumo. Tem a outra empresa que usa o algodão orgânico na composição das suas roupas. Puxa, que demais. Então, assim, eu acho que assim, são várias as formas com que a gente se relaciona, né? E eu acho que por isso é importante as empresas entenderem os seus valores e entenderem por que elas fazem, porque é isso que faz com que os outros se identifiquem e cheguem perto, se aproximem. Né, de uma forma tão... O que é diferente para a pessoa física, assim, né? Porque a pessoa física, ela precisa da experiência, né? Por isso que a gente, tanto quando a gente vai trabalhar com empresas, a gente fala de qual experiência você vai levar para o teu público, né? Para o teu consumidor, para o seu usuário. Então, não sei se ficou claro, gente, a minha viagem. Eu estou tentando fazer um paralelo pessoa física, pessoa jurídica, entende? Sim. O quão é importante a empresa ter esse propósito então. e contar isso para o mundo, né? Agora, a pessoa física, necessariamente, não precisa ficar nesse desespero de ter o seu propósito, porque ela vive dessas experiências, que é o que o filme nos conta, né? Sim. Por isso que a gente, na comunicação, fala tanto dessas experiências, né? Sim, eu percebo que atualmente, assim, tem vindo uma onda muito forte de transformar a pessoa física em sempre uma pessoa jurídica, né? Você tem que sempre estar se vendendo, né? A cada minuto, a cada festa, a cada evento que você tá, você não pode curtir só. Tem que militar, sabe? Assim, eu fico com a sensação de você ter que militar. E aí você precisa encontrar esse propósito para sua vida, para você poder demonstrar isso a todo tempo, a todo momento, em cada reunião, em cada visita, em cada ambiente de descontração ou não que você estiver. Você não pode curtir só, você tem que estar ali para poder representar algo, né? Isso, perfeito. E isso causa um peso, né? Causa uma angústia, um desespero, mas todo mundo tem, também tem que ter. Se todo mundo faz, eu também preciso fazer. Então, essa ânsia, às vezes,
causa ansiedade, causa todo esse transtorno interno aí, né? De, quem sou eu? Eu preciso encontrar isso, eu preciso encontrar. Sendo que não é necessário essa loucura toda, né? Se você já encontrou, ou se você tá encontrando, se você tá no caminho, legal, bacana, show de bola. Se você ainda nem começou, pô, bacana. Se você não tá precisando disso agora, tá nem pensando sobre isso agora, legal, só vai vivendo aí, curtindo as folhinhas que vão cair pelo caminho e aprendendo a andar igual a 22, entendeu? É isso, a vida é feita de momento. Se permita, né? Se permita enxergar tudo que tá à sua volta, porque eu acho que fica isso. Eu acho tão legal, eu fiquei pensando, né? Por exemplo, a minha mãe fez faculdade depois que ela tinha os 3 filhos. Ela fez faculdade quando eu fiz faculdade. Uhum. E eu lembro que para ela foi uma virada de chave na vida dela. Poxa, eu fico imaginando, né? Tipo, se você fica nessa neura, você pode perder uma oportunidade dessa, de querer mudar uma carreira, por exemplo, sabe assim? Lá na frente, de repente, eu sou designer hoje, lá na frente, sei lá, vou fazer gastronomia e tudo bem, legal. E se você se embloca num lance de não, agora já era. Tarde demais, não posso, você acaba deixando de viver algo incrível. E muita gente fala isso, né? Nossa, isso é de praxe. Tipo, já sou velha pra isso. Não, já passou meu tempo de estudar, já passou. Inclusive, um exemplo bacana é meu sogro. Meu sogro ele se formou agora em astronomia, com 65 anos de idade. Na USP, tirou 10 no TCC dele. Tá super feliz e tal. Ele nunca trabalhou com isso na vida, mas ele sempre amou o tema. E chegou um momento ele falou: eu vou estudar astronomia, eu vou correr atrás, então vou fazer. Demais. Se formou agora, fez o evento online lá e tal. Tirou 10 no TCC, tá todo mundo muito feliz. Quantos na anos? USP, cara, tipo, 65 anos. Porra, que demais. É muito bom. Eu acho que quando você vê histórias assim, você fala, mano, imagina se ele achasse que a história dele demais, era. Ele não ia se permitir viver uma coisa isso. dessa. Pois é. É muito bom. Muito louco, né? Agora, eu não quero aqui também descartar as pessoas que têm o seu propósito, o que eu acho lindo. Só que tudo bem se você não tiver, é meio que isso, né? Porque lá no filme, ele mostra alguns ícones da história como tutores ali, né? Sim. Da 22. Então, por exemplo, a Madre Teresa, tem alguns lá, Abraham Lincoln. Então, tipo... E eram pessoas que tinham, né, um histórico, uma bandeira muito, muito bem definida, e né, muito bom quando você tem, né, que essas pessoas são essas que abrem os caminhos para muitas coisas, mas eu acho que nem todo mundo tem isso e tudo bem, né, tudo ótimo. Eu achei muito bom eles ter colocado essas personalidades, assim, né? Foi muito bom, né? Sabe uma coisa que eu achei muito fofa? O verbo jazzar. Jazzar. Muito bom. Tô jazzando. Que é tipo assim, eu tô curtindo, né? Tô improvisando aqui. Tô no improviso. Eu tenho um livro que chama Jazz Brand, que ele fala sobre isso, né? Tipo, o improviso Olha que legal. Tipo, você sendo você mesmo e tal. Se deixando levar. Muito bom. É bem bacana. Muito bom. Ele fala também sobre... cooperar, né? Tipo, porque o jazz tem muito isso, o entrosamento. Colaborativo. Né? É bem legal. Inclusive, no filme, eles deixam isso bem claro na hora que eles estão tocando, né? Sim. Tem que ter a conexão. Olham, né? E ali tudo bem ele improvisar. Olha que foda, né? Ele, quando ele tá tocando, que é onde ele se permite, né, se jogar... Ele tudo bem ele improvisar, ele chega lá, beleza, quando ele vai, primeira vez que ele vai tocar com ela, ele pergunta que música, ninguém responde, e ela começa a tocar e tudo bem, ele se deixa levar. Porque é um lugar que ele domina, né? Tipo, ele tá ali no território dele. Aliás, a hora que ele dá essa viajada, que ele tá tocando esse êxtase aí, que esse momento, é muito bom, né, gente? Que eu acho que eles ilustram muito bem essa história né, do você entrar numa onda, assim. Essa cena é maravilhosa, quando ele toca e tal. E a gente vê isso acontecendo com ele lá na primeira cena. Depois, quando eles estão lá com os hippies lá, né? Aquela filminha muito louca lá também, muito da hora. Esse núcleo é muito bom. É muito legal. E aí ele mostra, né? Falou, aqui é onde ficam as pessoas que estão fazendo algo e estão assim, tipo, em êxtase, né? Em vida. E aí tá mostrando, é aquele lugar que ele tinha ido, a gente não sabia, mas era esse lugar que ele tava, né?
E é legal que depois ele acessa de propósito, né? Exato, Sabendo que ele vai sabendo o que lá. vai acontecer. Isso eu achei muito bom. E o hippie, porque ele queria falar com o carinha, né? Com o Exato, hippie lá do barquinho, exato. pra achar 22. É muito bom. Isso daí é um assunto do hippie e da viagem dele que, cara, dá uma outra conversa nossa super longa. Nossa, muito, Porque tem muito. inúmeras referências ali, né? Cara, eu Sim, achei sim. incrível. É incrível. Eu achei incrível que, por exemplo, pra ele, esse êxtase tá fazendo o lance Rodar a setinha. do rodar setinha, né? Tipo assim, enquanto o cara, não, eu sou um pianista, eu tô pintando um quadro, pra ele tá rodando a setinha no meio da rua. Tipo, é o lance que Que ele faz faz. ele entrar nesse êxtase dele, porque é muito louco isso, né? Tipo assim, mano, cada um na Muito tua. bom. Tipo, é muito legal, é muito foda isso. E tudo bem, né? É. E tá E tá ótimo. lindo, é. E ele é ali, tipo, o capitão do barco, sabe? Tipo, ele é o cara importante ali pra poder fazer aquela viagem acontecer. E ele é um tiozinho que tá rodando a plaquinha. Tipo, Felizão. tipo ele é uma versão positiva do Joker, né? No filme do Joker, lembra? Que o Joker faz isso também, fica rodando a plaquinha lá, só que o final é um pouco diferente. Agora, você vê quanto profundo é o que a gente conversou, né? Mega cabeção esse papo. Mas, você vê, eu assisti com meu filho de apenas 7 Pode anos. crer, pode E crer. ele adorou. Ele assistiu já 2 vezes depois, tá? A gente assistiu no domingo à noite. Uhum. E ele já assistiu já 2 vezes de novo, porque ele amou. E a criança, quando ela assiste várias vezes, ela vai cada hora pegando um pedacinho, né? Tipo assim, ele assistiu, ele super entendeu tudo. E agora eu percebo que ele vai Tá indo, pegando mamãe, olha isso que novidades. demais e tal. Tipo, e pra ele ficou super empolgado, porque ele já assistiu divertidamente. Ele sabe que, mas ele morreu. Ele só me perguntou, ele ficou meio bugado com a história assim, mas ele morreu ou não Ele morreu? morreu, Ele né? fazia pra mim. Uhum. Aí eu falei, não, lembra que ele caiu? Ele tá no hospital. Aí até expliquei pra ele que tem um lance do coma, né? Eu falei assim, então, tem um negócio que chama coma, as pessoas ficam ali que fica dormindo, mas ela não abre o olho. Às vezes tem gente que fica poucos dias, tem gente que fica às vezes anos, né, É. num estado de coma, Olha. que Tem fica quem ali naquele volte e quem não meandre. volta, né? E ele super É, entendeu. Ah, tá. mas eu não sei Tipo, se é por conta da idade, não, porque eu assisti esse filme no dia de Ano Novo com a minha mãe. E ela teve essa mesma, tipo, bugada. Ela, tipo, foi uma parada muito sutil. E ela, tipo, demorou pra absorver que, tipo, puta, ele tinha morrido. muito bom. Ele ficava toda hora me perguntando. O Samuel, de 7 anos, eles estão. É uma fase onde ele quer razão nas coisas, sabe assim? Tipo, mas isso é mentira. Então, tipo assim, a gente tá assistindo um filme. Ele fala, mamãe, mas isso não existe, né? É só filme. Então, ele o tempo todo ele fica precisando dessas constatações, Essas assim, sabe? âncoras, né? Ele fica o tempo todo tentando buscar isso. E aí ele ficou me perguntando, tipo assim, tá, mas ele não morreu. Mas que. Então é assim, mamãe, antes? Então antes eu assisti, tipo, ele entrou numas viagens, mas eu achei muito legal porque ele super entendeu a trama inteira, ele adorou. E eu fiquei assim, bem preocupada, que eu falei assim, ele não vai entender, vai bugar e vai achar Uhum. uma bosta, nem vai querer continuar, né? Porque eu Uhum. sabia da história do filme, mas, tipo, numa É um boa, tema curtiu e complexo, né, e assistiu. tudo mais. Então, novamente um prêmio para Pixar de novo. Eles conseguirem fazer uma parada cheia de camadas que encanta crianças, jovens, velhos, de todas as idades. É um Sim, filme para família inteira, assim, e para você tirar muita coisa. Ele é visualmente deslumbrante para crianças, para designers, para pessoas mais sim. velhas, assim, é incrível, assim, a capacidade que eles têm de falar com um público muito amplo, assim. Hoje, a gente não pode dizer que que a Pixar faz filme infantil, ela não faz filme infantil, ela faz Não, animações que são para a sim. família inteira, assim, não Pra é, família. é incrível, assim, essa maturidade que eles alcançaram de conseguir fazer isso no cinema, né, eu acho Sim. E impressionante. como eles tocam em temas, por exemplo, a questão racial, Sim. sem levantar uma bandeira, De uma né? forma É muito sutil. sutil, muito Tá ali. sutil, muito Tá ali, sutil. É muito né? legal. É muito legal porque você vê que a crítica, ou o tema, ou a bandeira que quer ser levantada, ela tá ali, mas ela tá envelopada numa história e numa narrativa tão gostosa que tudo fica muito sutil. Sim, E você recebe sim. aquilo de uma forma muito sutil. Existem diversos outros filmes ou séries que eu tenho dificuldade de absorver, porque
é justamente o contrário. Existe uma crítica a ser feita, só que não é construída uma história ou uma narrativa em volta para poder embalar muito bem essa crítica. Então parece que o filme ou a série é só a crítica, nua e crua. Ali não, você vê que ele tem diversos pontos que ele quer dizer, de uma forma tão sutil e tão gostosa que quando você vê, você já absorveu, já naturalizou aquilo e já engoliu e já lindo, beleza, que já faz parte da sua vida, de uma forma muito sutil, muito leve, assim, né? Muito natural, e que, novamente, atinge a criança, a pessoa mais velha, o adolescente, o jovem, é muito legal. É muito lindo. Quem não assistiu, gente, os spoilers estão aí pra É. vocês. Quem Não, teve todo mundo que tá coragem de escutando. ouvir antes de assistir, é isso, muito spoiler, Pois mas é. vai assistir que não teve Vai como a gente assistir. contar a metade ainda, porque tem muita coisa Porque boa. vale a pena. Tanto que a gente assistiu, cada um. E aí depois a gente resolveu revisitar alguns trechos que a gente achava importante e juntos, né? E aí a gente, E trocando juntos, ideia, na hora que revisitou, a e gente aprendendo coisas conversou um novas, pouco. né? E, tipo, vendo coisas novas, Sim. exatamente. Muito bom. E é isso. Eu acho que vale. Tem outras camadas a conversar. Cara, eu adoraria fazer uma conversa sobre os hippies. Sabe por quê, gente? Eu vou dar até aqui uma deixa. Eu tava lendo esses dias que alguns medicamentos alucinógenos estão sendo usados, é uma corrente médica aí que está usando muito alguns medicamentos que têm essa capacidade e que eram usados lá em Woodstock, enfim, naquela época toda, que foram descobertos naquela época e que foram demonizados ali. E que hoje estão sendo usados em alguns tratamentos e tem dado super certo e tal. E por que foi demonizado ali atrás? E por que hoje faz sentido, né? O quanto a gente não amadureceu de lá pra cá e tal. Então, assim, eu acho que esse tema do hippie que eles colocam é um tema gigantesco pra gente conversar e que vale, de repente, uma conversa. Se não for aqui, vai ser num boteco virtual aí nosso, né? Num happy hour virtual. Porque tem assunto. Porque tem muito assunto, vale a pena. E tenho certeza, é que nem o Viva. O Viva foi um filme que eu assisti muitas vezes, e todas as vezes que eu assisto, ele me pega de um pedacinho, assim, e me emociona, sabe? Esse vai ser um filme que eu acho também, que em cada momento, depende do momento que você estiver vivendo, você vai assistir e vai te catar de um jeito, vai te pegar de um jeito e fazer um sentido diferente, como hoje, enfim. É isso, gente. Um salve para quem, né? Para todos eles que fizeram esse filme, que contribuíram para essa obra incrível. Tanto parabéns. Verdade. Parabéns, né? Acho que só, né, amores? É isso. Lição de casa total. Para quem não viu ainda, veja. E aí a gente volta em breve num próximo episódio. Nas redes sociais a gente tá o tempo todo lá online. E trazendo conteúdos, enfim, quem quiser trazer alguma coisa pra gente é só nos conectar lá nos nossos arrobas, no @agência Mood, que a gente troca uma ideia. Fechou? Fechou. Beleza, meninos. Obrigado por essa primeira conversa do ano. Isso aí. Que vem muita coisa boa por aí. Isso aí, começou com o pé direito total. Sim. Muito bom. Muito bom, meninos. Beijo, então. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.